Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Larissa, sou a professora de vocês de redação para concursos militares. E no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o projeto 365 dias de redação. O que é esse projeto? Eu tomei a decisão de que eu vou fazer uma redação por dia por 365 dias, ou seja, eu vou ficar um ano produzindo redação. Larissa, qual é o objetivo desse projeto? O objetivo desse projeto é entender na pele o que vocês passam na hora de produzir redação. Porque às vezes eu fico muito no papel de professora, de gente, vocês têm que fazer isso, gente, vocês têm que fazer aquilo. E aí eu analiso, corrijo e não entendo às vezes alguns erros que vocês cometem. Então eu falei, beleza, vou sair do pedestal de professor, vou me colocar no lugar de aluna também e vou produzir com vocês diariamente. Espero que sirva de motivação para quem está com dificuldade de fazer redação. Começar a fazer redação não precisa ser uma por dia, não precisa entrar na loucura da professora, mas eu espero que essas redações que eu vou começar a fazer tragam conteúdos que sejam extremamente interessantes para vocês que estão começando essa jornada. Vamos lá! Vou explicar um pouquinho para vocês como vai funcionar isso. E hoje eu já fiz a redação do dia, são 10h30 da manhã, e eu já fiz a redação de hoje. E eu vou compartilhar com vocês algumas ideias, algumas observações que eu tive depois de ter começado a fazer a redação. Vamos lá. Primeiro ponto, né? São 4 erros e uma dica, tá? Primeiro de tudo, eu peguei uma redação para iniciar, né, o projeto, eu peguei uma redação da Marinha. Por quê? Primeiro eu pensei, eu tenho muito contato com redação marinha, a maioria dos meus alunos são para marinha, então vou pegar um tema que é mais confortável para mim, até porque eu tenho muito conteúdo para falar sobre marinha. E aí eu abri o site determinado, eu falei, vou pegar o primeiro tema de 2021. E era um tema do CAP, que é o Corpo Auxiliar de Praças. Só que é um tema que não fala de marinha, né? Vou contextualizar para vocês. A marinha é uma força que, na cobrança de redação dela, ela sempre vai falar sobre ela. Então é muito comum que a gente pegue temas como a importância da marinha no desenvolvimento nacional, marinha e sociedade, a importância da Amazônia Azul economicamente para o Brasil, coisas nesse sentido, tá? Foram temas aleatórios que eu pensei, mas é muito comum ver a Marinha falando sobre ela mesma. E isso já vem descrito em edital, porque nos editais da Marinha vem que o título da redação versará sobre um assunto de interesse da administração naval. O que é de interesse da administração naval? Os projetos que a administração naval está envolvida. Então, é muito comum pegar temas que falem sobre a própria Marinha. Por exemplo, um tema que caiu no ano passado, a importância do mar para a soberania nacional, soberania do Brasil, algo nesse sentido. Então, vai falar sobre mar, sobre marinha, sobre poluição marítima, sobre temas que estejam relacionados à atuação da administração naval. E aí eu peguei o primeiro tema, achei que era um tema de marinha, mas não, o tema do CAP do ano passado foi o papel da educação na construção de uma sociedade melhor. Por um lado, foi um tema que eu pensei, confortável para mim. Até porque eu fiz uma licenciatura, eu tive várias matérias pedagógicas, então a gente entende qual é o papel da educação na construção da sociedade, né? Como que a educação ela atua ali para promover melhorias para o corpo social. Beleza, falei, um tema ok. E aí eu fiz a minha redação. A redação ficou com exatas 30 linhas. No final eu já estava chorando, porque talvez eu precisasse de mais umas 5 para fazer a redação do jeito que eu queria. Mas funcionou. Se vocês quiserem, eu posso deixar essa redação disponível no canal do Telegram, a redação de hoje. Não quer dizer que todas as redações eu vou deixar no canal do Telegram, mas essa provavelmente eu vou deixar, tá? Então, se você ainda não está inscrito no Telegram, vou deixar o link aqui embaixo, você vai lá, se inscreve e você vai receber as redações quando eu postar lá, tá? Sobre esse desafio, né, que estou propondo para mim mesma. Não quer dizer que todos os dias vai ter vídeo aqui no canal. Quer dizer que todos os dias eu vou fazer uma redação. Pode ser que tenha vídeo aqui no YouTube, pode ser que tenha vídeo lá no Telegram, tenha a redação do Telegram, que tenha vídeo lá no Instagram. Eu sempre vou dar um jeito de mostrar pra vocês, galera, fiz a redação de hoje. E aí eu vou me comunicar com vocês em alguma rede, tá? Hoje vai ser mais um vídeo pra gente falar sobre 4 erros que eu cometi nessa redação e um ponto que eu achei que foi interessante, principalmente por se tratar de redação marinha, tá? Mas pode ser que tenham vídeos de análise e tudo mais. Vamos lá. Primeiro erro que eu cometi, né? E parece assim, erro de principiante, principalmente porque eu sou professora, eu digo para os alunos, não façam isso. Primeiro erro foi,
subestimar o método. O que é subestimar o método? Eu tenho um método de redação, que é o método 80+, que eu ensino qual é o passo a passo que o aluno tem que fazer na hora de construir um texto, né? E nesse método, eu falo muito para os alunos que a probabilidade de você entrar numa redação e ficar sem ter o que escrever nessa redação é muito grande. Por quê? Muitos alunos começam a redação pelo rascunho. Os alunos, eles têm o hábito de vou começar a escrever um texto. Aí já começa assim, rascunho. Só que isso é a etapa textual. A gente tem toda uma etapa pré-textual que vai determinar o que vai ser escrito dentro desse texto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é interpretar o tema e fazer projeto de texto. Eu já comecei a minha redação indo para o rascunho. Por quê? Eu já tinha uma citação na minha mente que eu queria começar a minha redação, que era a Constituição Federal, que diz que educação é um direito de todos e um dever do Estado. Então, eu já comecei minha redação falando, vou tacar minha citação. E depois que eu coloquei a citação, eu fiquei travada. Falei, tá, e aí? Agora o que eu faço? O que eu escrevo? Dei um leve desespero. E aí eu pensei, caramba, eu falo para os alunos, façam um projeto de texto, e eu não fiz o meu projeto de texto. Daí eu voltei lá no início da redação, vou ver se eu coloco a foto disso em algum lugar aqui na tela, e eu escrevi no canto superior quais são os benefícios que a educação traz para a nossa sociedade, né? De que forma que ela atua para promover uma sociedade melhor. E a partir da escrita desses benefícios, eu escrevi só uns 4, porque nesse meio do caminho eu já tinha decidido o que eu queria escrever, e isso também foi um erro, tá? Eu escrevi uns 4 benefícios, e dali eu selecionei 2. Desses 2 selecionados, eu falei, beleza, agora eu tenho os meus parágrafos de desenvolvimento. Um desses benefícios me veio até uma outra citação na mente. Então eu já pensei, tá, essa outra citação eu vou colocar dentro do desenvolvimento desse parágrafo, que foi uma citação de Paulo Freire, que é, se não é o educador mais conhecido do Brasil, é um dos, né? E aí, o primeiro erro que eu cometi foi esse, subestimar o método. Tem o método, segue o método. Se você tem que fazer planejamento de texto antes de entrar no texto, faz o planejamento, anota tudo que você sabe sobre o tema, faz uma análise crítica, o que dali serve, o que dali não serve. A partir daí, você vai ver o que é interessante de estar no seu texto e o que não é interessante de estar no seu texto. E isso me deu clareza antes de começar a fazer o rascunho. Porque eu já comecei o rascunho porque já veio uma citação na minha mente. Mas eu parei e falei, não, pera, eu não sei nem o que eu vou colocar dentro desse texto, eu já comecei a escrever. Voltei para o método. Aí eu consegui desenvolver uma redação. Tá? Então esse foi o primeiro erro. Segundo erro, gente, que é um erro assim muito comum. Vai praticar a redação? Pratica a redação à mão. Não é para tentar escrever redação no celular, não é para tentar escrever redação no Word, no Google Docs. Por quê? Qual foi uma dor assim que eu senti, né? Na hora de escrever a minha redação, eu não tenho muito hábito da escrita manual. Tudo que eu faço é sempre no computador. Tudo que eu tô escrevendo toda hora no computador. Então, o que acabou acontecendo ali? Na hora que eu fui escrever a redação, eu senti muita dificuldade de escrever à mão. E no dia da prova, gente, vocês não vão ter acesso a computador, a nenhum aparelho digital. Vocês vão ter que escrever redação à mão. Então, se vocês têm que praticar, vocês têm que praticar à mão. Vocês têm que simular o ambiente de prova. Uma coisa que eu fiz para simular o ambiente de prova, eu não pesquisei, eu construí toda a minha redação com o conhecimento de mundo que eu tinha, com o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha jornada por esse planeta, certo? Eu não pesquisei nada, porque é minha primeira redação, eu queria saber, beleza, como que um aluno se sente com um tema que ele não espera, que foi o que eu fiz, eu abri o site da Marinha determinado a pegar o primeiro título, certo? Não era nem um título dentro do que eu queria, era um título fora da área de Marinha, mas eu falei, não, eu vou fazer. E assim, eu demorei cerca de 40 minutos. Para ser mais exata, eu demorei 41 minutos. Porque eu comecei a fazer a redação 9h27 e eu acabei 10h08, tá? Mas também não passei a limpo. Esses 20 minutos seria um momento que eu daria aquela lida, né? Aquela revisada geral e passaria a limpo. Então dá para fazer dentro de 1 hora, tá? Então assim, vai escrever? Escreve o texto à mão. Não fica nessa de, eu vou fazer aqui no Google Docs, depois eu passo à mão. Não, gente. Primeiro porque nessas ferramentas a gente vai ter acesso ao corretor. Então o ideal é que a gente se depare com as dificuldades que a gente tem. Se eu sei escrever aquela palavra, se eu sei colocar aquela vírgula, se eu sei que aquela palavra tem acento, porque às vezes o próprio Word corrige a palavra pra gente. Isso não é interessante, tá? No dia da prova a gente não vai ter esses recursos.
Outro erro que eu cometi e que isso eu vejo os meus alunos cometendo demais, que é me alongar demais nas ideias que eu deveria ser mais objetiva. Teve um momento no meu segundo parágrafo de desenvolvimento que eu comecei a falar. Quando eu vi, eu já tinha estourado o limite de linhas para um parágrafo de desenvolvimento e eu tinha uma frase de mais de 3 linhas. E assim, eu precisava concluir ainda aquele desenvolvimento, não ia dar dentro do meu número de linhas. Então assim, esqueminha de número de linhas para vocês. Gente, introdução tem entre 5 e 6 linhas. Desenvolvimentos 1 e 2, cada um vai ter entre 7 e 9 linhas. Conclusão vai ter entre 5 e 6 linhas. Assim vocês batem as 30 linhas, tá? E o que acontece no meio disso? Você pode alternar, por exemplo, eu tive um desenvolvimento que ficou com mais de 9 linhas. Só que aí a minha conclusão teve 5 linhas exatas, que é o mínimo. Nunca façam menos que o mínimo de linhas. Por quê? Vai passar uma sensação de que o parágrafo está incompleto ou de que ele está raso, tá? Então tentem ficar ali dentro do mínimo de linhas. E o que aconteceu no meio disso? Eu coloquei um parágrafo, né? Meu desenvolvimento 2 ficou com um pouco mais de 9 linhas, ficou com 10 linhas. Depois eu vou conferir. E o que eu fiz? Se eu sempre falo para os meus alunos que uma frase tem que ter no máximo 3 linhas, eu vou encurtar toda essa ideia que eu tenho para colocar, que eu estava me alongando demais, dentro de 3 linhas. Então, todas as vezes que bater dúvida em vocês, meu Deus, quantas linhas eu coloco numa frase? Ou será que eu me alonguei demais nessa ideia? Volta na sua ideia e vê quantas linhas você colocou ali. Se tem mais de 3 linhas, sim, você se alongou demais, tá? Então, um desenvolvimento, ele pode ter no máximo ali 3 frases de 3 linhas. Só que como você vai ter um tópico frasal, geralmente o que vai acontecer? O seu tópico frasal, ele tem no máximo 2 linhas. Um tópico frasal nunca tem mais de 2 linhas. Eu, pelo menos, nunca peguei um tópico frasal com mais de 2 linhas. Então, se você tem 2 linhas ali de tópico frasal, você acaba tendo mais outras 3 frases. Seu parágrafo de desenvolvimento vai ser composto ali por cerca de 4 frases, tá? Então, esse foi um erro que eu cometi. E aí eu voltei consertando dessa maneira, né? Olhei o que poderia ser cortado ali e resumi a minha ideia dentro de 3 linhas. Ponto 2. Gente, eu fiquei travada tentando pensar em citação. Por quê? Era o papel da educação na construção de uma sociedade melhor. E eu queria falar do papel da educação enquanto redutora da taxa de criminalidade. Inclusive, eu vi uma citação esses dias falando que a criminalidade ela pode ser considerada uma fraqueza moral. E se a educação ela é responsável por fortalecer valores morais, a educação serve para combater a criminalidade. Né? Então eu vi essa citação, mas eu não sabia como colocar isso no texto. E eu falei, tá, vou pensar em outra. Só que assim, às vezes a gente fica muito travado em pensar em dado estatístico, em pensar em citação, em pensar em fontes que a gente acredita ser mais legítimas. Quando, na verdade, às vezes a gente tem dados do nosso dia a dia que podem servir para construir um texto. Certo? Então, assim, qual foi o primeiro pensamento que eu tive? Países mais escolarizados têm uma taxa menor de crimes. E aí eu fiquei travada na Alemanha, porque eu queria dizer que a Alemanha é um país mais escolarizado, logo tem uma taxa menor de crimes. Por que eu fiquei travada na Alemanha? Porque eu tenho uma amiga que está na Alemanha e ela se sente extremamente segura lá. E aí, essa ideia ficou na minha mente. Tenho que falar da Alemanha. Só que, gente, eu não tinha nenhum dado. E aí eu ia colocar assim, pesquisas recentes mostram que países mais escolarizados serviria. Mas assim, ia ficar pesquisas recentes. De que pesquisas? De onde que eu tirei isso? Sabe, tem algum lugar específico? Ou vai parecer que eu sei disso porque eu vim em algum lugar, mas eu não tenho a validade do que eu tô falando. Então eu falei, não vou fazer isso. Não vou colocar pesquisas recentes. E aí eu acabei usando que a construção histórica do país, né? Que pessoas periféricas acabam tendo menos oportunidades ao longo da vida e acabam buscando na criminalidade, e eu coloquei algumas, tá? Eu não coloquei no geral para não generalizar, que isso é um problema sério na redação. E aí eu coloquei que buscando isso, que por não ter oportunidades, essas pessoas acabam buscando formas de sobreviver ou formas de se sustentar no mundo do crime, enfim. E aí eu construí isso a partir da minha visão crítica de mundo, do repertório de mundo que eu tenho. Não necessariamente baseado em uma pesquisa, baseado em uma citação, baseado em especialista, tá? Então, esse foi meu quarto erro. Fiquei travada pensando em uma citação para validar o que eu estava pensando,
sendo que, na verdade, a minha existência nesse mundo já é uma validação, né? É uma observação crítica do que a gente observa no dia a dia. E, por fim, agora um ponto que foi positivo. O texto, né? O título do texto é O papel da educação na construção de uma sociedade melhor. A Marinha, para quem não sabe, ela tem o formato de tema de redação que é chamado de tema-título. O que isso significa? O tema da redação já é o título da sua redação, então todos os candidatos vão ter o mesmo título. Só que em redações de outras bancas, como por exemplo Aeronáutica e Exército, você tem que dar um título. Como que a gente pensa na construção do título? A pessoa ela não pode entrar no seu texto e perceber que o seu texto não tem nada a ver com o seu título. Por quê? O título é o nome do texto. Então o texto ele tem que ser uma explicação fiel do que o seu título mostra. Só que geralmente o título, quando ele é criativo, ele dá alguma pitadinha assim de realce na conclusão. A conclusão ela dá um reforço para o título. Ela mostra que, diante de tudo que foi trabalhado dentro daquele texto, é possível chegar naquela observação, e aquela observação justifica o título. E eu fiz isso na minha conclusão, né? Vou ler a conclusão para vocês. Quem quiser ter acesso ao material é só entrar no link que está aqui embaixo. Eu coloquei assim, ó. Infere-se, portanto, que a educação é essencial para a promoção de melhorias na sociedade. Desse modo, é necessário que haja maior mobilização do Estado a fim de garantir que esse direito seja ofertado com qualidade e de forma universal ao contingente demográfico, ou seja, toda a população. Somente assim será possível construir uma sociedade melhor. Então, o que é esse construir uma sociedade melhor? É o meu título. É o papel da educação na construção de uma sociedade melhor. Se a gente tem uma educação de qualidade que é ofertada de forma universal para o povo, a gente tem uma construção de uma sociedade melhor, que é o título da redação. O papel da educação na construção de uma sociedade melhor. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, que eu nunca tinha pensado nisso antes, e eu pensei hoje fazendo a redação, tentem trazer na conclusão de vocês, quando a redação for marinha, tentem trazer na conclusão de vocês algum gancho que justifique o título. Para não parecer que aquele título que a banca deu foi um título que você usou para embasar o seu texto, mas que ele não tem uma ligação íntima com o que está escrito ali, certo? Então eu tentei fazer um texto que é chamado de circular. Eu parti do meu título, Papel da Construção na Sociedade Melhor, papel da educação na construção de uma sociedade melhor. Falei desse papel da educação, falei que era um direito que contribui para a redução da desigualdade social, que contribui para a redução das taxas de criminalidade. Falei que essa educação ela tinha que ser fornecida com qualidade e de forma universal, ou seja, para todos, porque dessa maneira a gente consegue ter uma sociedade melhor, a gente consegue construir uma sociedade melhor a partir da educação. Então eu volto para o meu título, tá? Isso é uma estratégia bastante interessante. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer algum vídeo talvez mais aprofundado sobre a temática. Hoje eu não vou fazer análise dessa redação. É mais um vídeo introdutório e vocês vão perceber que vai ser pouquíssimo editado. Mas para vocês verem que é possível, sim, construir um texto dentro de um período de 1 hora. Eu fiz essa redação em 40 minutos, mas assim, né, gente? Eu dou aula de redação, graduada, enfim. Mas a prática, nenhuma, eu tô extremamente enferrujada, porém, vou aquecer essa minha habilidade ao longo desses 365 dias, que é um compromisso que eu tô firmando publicamente com vocês, tá? Se vocês tiverem alguma sacada, assim, do que vocês fazem durante a construção da redação e que vocês veem que ajudam demais na hora de vocês pensarem e produzirem o texto, vocês podem deixar aqui nos comentários. Talvez eu traga uma análise dessa redação, mas assim, gente, a primeira redação que eu tô fazendo depois de muito tempo, ela não ficou das melhores, mas ela é um texto, ficou um texto argumentativo que aborda o que o tema da redação tá propondo e cumpre todas as funções do texto dissertativo argumentativo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero vocês nas próximas redações. Se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão, algum pedido de conteúdo específico, vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu vou amar ver quais são as sugestões de vocês, tá bem? Então é isso e até o próximo vídeo.